Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao seminário sobre conservação de alimentos. Somos a equipe 1 e vamos falar sobre a conservação dos alimentos pelo calor. Então eu vou começar com uma pergunta: qual é o papel do calor na conservação dos alimentos? Bom, todos nós sabemos que os micro-organismos e suas toxinas são os principais responsáveis pelos processos de deterioração dos alimentos. Então, eles podem causar doenças infecciosas através dos surtos e eles são também altamente sensíveis às temperaturas. Então, o método de calor utilizado para a conservação dos alimentos ele é responsável pela destruição de patógenos ou enzimas, das suas toxinas também, que são indesejáveis nos alimentos. Então, esse método vai permitir que os alimentos permaneçam seguros e com características desejáveis por mais tempo. Um ponto importante que devemos tratar aqui é sobre a escolha adequada do método de tratamento térmico para cada tipo de alimento. Não podemos tratar os alimentos iguais. Cada alimento tem suas características. Então, nós devemos escolher de forma adequada que método de temperatura nós vamos utilizar para fazer essa eliminação de patógenos. Ela tem que ser adequada ao tipo de alimento, de modo que preserve os seus nutrientes e as suas características organolépticas. E quais são esses métodos utilizados comumente pela indústria, pelo comércio e nas residências? Vamos falar sobre branqueamento, pasteurização e esterilização. Ambos os métodos baseiam-se na destruição térmica de micro-organismos e na prevenção da recontaminação. Vamos falar detalhadamente sobre cada um desses processos no papel de conservação dos alimentos. O primeiro método que vamos falar aqui é sobre o branqueamento. O branqueamento é um método brando de conservação do alimento pelo calor. Ele utiliza as temperaturas entre 70 e 100 graus Celsius e os seus tempos variam entre 1 a 5 minutos e posteriormente, logo após essa temperatura, ele recebe um processo de resfriamento e assim ele evita que o alimento cozinhe e logo em seguida ele pode ser congelado. Esse é um método muito comum utilizado para frutas e hortaliças antes do seu congelamento e é muito conhecido pela inativação de enzimas naturais, né? Esse processo ele é bem utilizado pela indústria no processo de descascamento. Muitos autores classificam o branqueamento como um pré-tratamento do alimento e são inúmeros os benefícios do branqueamento para a conservação. Vamos destacar aqui a redução do número de contaminantes, o abrandamento da textura para facilitar o enchimento dos recipientes pela indústria, a eliminação dos tecidos vegetais e o favorecimento da fixação da cor. Esses métodos comerciais utilizam bastante o vapor e água quente para fazer o branqueamento, sendo que o vapor ele tem uma preservação maior dos nutrientes do alimento do que a água quente, uma vez que os componentes solúveis podem ficar retidos na água. Então, a preservação dos nutrientes pelo vapor é o melhor método de branqueamento para o alimento. Eu vou falar da pasteurização e da esterilização. Bom, a pasteurização é um processo de conservação que foi desenvolvido por Louis Pasteur em 1864. Ele é um tratamento térmico relativamente brando, no qual o alimento é aquecido a temperaturas até 100 graus Celsius. Vou falar de algumas características do processo da pasteurização. A primeira seria a aplicação de temperatura inferior a 100 graus Celsius e a destruição de formas vegetativas de micro-organismos patogênicos. O que seriam essas formas vegetativas de micro-organismos?
é quando eles estão realizando suas atividades metabólicas, como a respiração, a multiplicação e a absorção. E esse método de conservação é relativamente curto, então dias ou semanas, dependendo do pH do produto. Outra característica seria a necessidade de outro método de conservação, como por exemplo a refrigeração. E ele é recomendado para produtos sensíveis a calor, acidez, que é o pH maior que 4,5, e o alimentos ácidos, que é o pH menor que 4,5. Então, o alimento com pH ácido. O principal objetivo é a destruição de bactérias patogênicas nas formas vegetativas. Temos como, por exemplo, o leite, que mesmo pasteurizado, ele necessita de um tratamento secundário. Tem como exemplo a refrigeração, para desfavorecer a germinação dos esporos e produção de toxinas. Aí os alimentos ácidos com pH menor de 4,5. Ele ocorre a destruição dos micro-organismos patogênicos e deteriorantes, que são os fungos e as leveduras. Porém, não destrói as bactérias esporuladas. Mas o fato é que as bactérias esporuladas, elas não se desenvolvem no meio ácido. E temos como exemplo a cerveja e o suco de frutas, que são pasteurizados e depois armazenados a temperatura ambiente, tendo uma vida útil mais prolongada. Bom, os tipos de pasteurização. Tem dois tipos, tem a pasteurização lenta e a pasteurização rápida. A pasteurização lenta é uma temperatura baixa e um tempo longo. Geralmente, utiliza-se uma temperatura em torno de 63 graus Celsius por 30 minutos. É um sistema adequado quando se pretende pasteurizar volumes pequenos. Já a pasteurização rápida, alta temperatura e curto tempo, utiliza-se temperatura na faixa de 72 graus e 15 segundos. Isso é possível devido à passagem do líquido por trocadores de calor do pasteurizador. Bom, agora eu vou falar da esterilização, que é outro tratamento térmico que se refere à completa destruição microbiana de um alimento ou produto. Então, isso significa dizer que toda flora microbiana patogênica ou deterioradora, inclusive as formas esporuladas, serão destruídas ou inativadas e o produto se apresentará estéril. Então, algumas características desse processo é que a temperatura é superior a 100 graus Celsius, destruição tanto das formas vegetativas quanto das esporuladas, necessidade de embalagens apropriadas, não permitindo a recontaminação dos alimentos. E a esterilização, ela pode ser também de duas formas, por apertização e tindalização. Bom, a técnica de apertização, ela corresponde à esterilização em produtos hermeticamente fechados e resistentes ao calor. Ou seja, refere-se ao fechamento a vácuo, que impede a entrada e a saída do ar. Temos como exemplo os produtos enlatados. E a seguir tem o fluxograma geral para alimentos apertizados. Primeiro o produto é preparado, depois é o enchimento no recipiente, exaustão, que é a retirada do ar por vácuo, fechamento do recipiente, a esterilização, o resfriamento, a rotulagem e o armazenamento. Bom, outra forma de esterilização seria a tindalização, que é o aquecimento feito de maneira descontínua. Após o acondicionamento das matérias-primas alimentícias em recipiente fechado, o produto é submetido a um tratamento térmico. Depende de cada produto e do rigor térmico desejado. As temperaturas variam de 60 a 90 graus Celsius durante alguns minutos. Então, as células bacterianas que se encontram na forma vegetativa, elas são destruídas. Porém, os esporos, eles sobrevivem. Aí, depois do resfriamento, o produto é deixado à temperatura ambiente, o que dará a chance para os esporos germinarem. E depois de 24 horas, a operação é repetida. O número de operação pode variar de 3 a 12 vezes, até a obtenção da esterilização completa. Na realidade, são várias pasteurizações sucessivas, obtendo no final um produto estéril, sem, contudo, utilizar temperaturas de esterilização.
Mas hoje em dia esse método ele é pouco usado para alimentos, pois o processo é caro e é demorado. A vantagem desse processo é que ele pode ser mantido praticamente todos os nutrientes e as qualidades organolépticas do produto, em proporções maiores do que quando se utilizavam outros tratamentos térmicos. E temos duas formas de esterilização, com alimentos já embalados e alimentos antes de embalar. Alimentos já embalados, exemplo, latas, garrafas de vidro, sacos de plásticos termoestáveis. Utilizam uma temperatura que varia de 115 a 125 graus Celsius durante um período de aproximadamente 15 minutos. A esterilização geralmente é feita em autoclave. Bom, e a forma de esterilização em alimentos antes de embalar, que é o sistema UHT. Utilizam-se temperaturas de processamento mais altos por tempos mais curtos. A temperatura varia de 135 a 150 graus Celsius por 2 a 5 segundos. Isso só é possível porque o produto é esterilizado antes de ser envasado em um ambiente estéril e em embalagens previamente esterilizadas. Por isso, o sistema UHT também é conhecido como processamento asséptico. Temos como exemplo o leite longa-vida. E esse processo, esse sistema, ele não pode ser usado em alimentos sólidos, só em alimentos líquidos. Oi gente, eu sou a Larissa e eu vou falar sobre a penetração do calor nos alimentos. Bom, o tempo do tratamento térmico varia de acordo com a velocidade em que o calor atinge toda a superfície daquele alimento, atinge todo o alimento. E também varia de acordo com a forma do recipiente, a natureza desse produto, se ele é sólido, se ele é líquido, e também o tamanho do recipiente, a temperatura inicial entre o produto e o esterilizador e o meio que esse alimento, que esse produto foi processado. O tratamento térmico em líquidos são mais rápidos do que em sólidos e semissólidos. Por quê? Porque no tratamento térmico de líquidos é utilizado o modo de transmissão de convecção, que consiste no movimento constante daquele líquido, e essa circulação faz com que aumente o calor em toda a superfície ali do alimento, em todo o alimento. Então, o modo de convecção é um modo mais rápido do calor ser transmitido para o produto. Já nos sólidos e semissólidos, o modo de transmissão de calor é por condução, que consiste na transferência direta do calor, partícula a partícula, por contato, através das paredes do recipiente. E aí acaba que é um processo mais lento, mais gradativo. Bom, nos produtos existem áreas que têm diferentes temperaturas. A área da superfície não tem a mesma temperatura do que o fundo, do que o meio. E aí, as áreas que são mais difíceis em que o calor atinja a temperatura adequada, que se deseja, são chamadas de ponto frio do recipiente. Nos líquidos, o ponto frio está localizado mais próximo ali ao fundo do recipiente, e já nos sólidos, nos semissólidos, o ponto frio está localizado no centro geométrico daquele recipiente. E para a esterilização comercial, é necessário que esse ponto frio atinja a temperatura desejada, a temperatura adequada e por um tempo suficiente para que todos os micro-organismos sejam destruídos ali daquele produto. Vou falar agora sobre os parâmetros utilizados nos cálculos dos tratamentos térmicos. A gente já viu que o tratamento térmico tem como finalidade evitar a atividade microbiana e enzimática dos alimentos durante o seu armazenamento. Acredita-se que isso seja possível pela uma provável desnaturação das proteínas, destruindo, consequentemente, a atividade enzimática e metabólica dos micro-organismos. Os cálculos de tratamento térmico são feitos com base nos micro-organismos e nas enzimas mais termorresistentes do alimento, por exemplo, no ovo. O micro-organismo mais termorresistente é a salmonela. A termobacteriologia é quem estuda a resistência térmica dos micro-organismos, e os parâmetros que ela leva em consideração são
o valor D, que diz respeito à sobrevivência, o valor Z, resistência, e o valor F, destruição. O valor D, ou curva de sobrevivência térmica, é representada por um gráfico, onde na vertical a gente tem o número de células vivas ou esporos daquele alimento, né? 10 a primeira, 10 a segunda até 10 a sexta. Na horizontal a gente tem o tempo e a linha do valor D é sempre representada por uma linha reta inclinada, né? Onde quer dizer que quanto mais células vivas temos naquele alimento, maior é o tempo necessário para reduzi-las. Eu digo reduzi-las porque jamais poderemos ter certeza da destruição total dos micro-organismos com o tratamento térmico. O que se consegue é reduzir em 90% ou 10 a primeira. Com o valor D, podemos comparar a resistência térmica dos micro-organismos. Por exemplo, eu pego o valor D a 121 graus Celsius. Com isso, eu consigo destruir o Clostridium botulinum em 21 segundos, o Clostridium sporogenes de 1 minuto e meio a 3 minutos e o Bacillus stearothermophilus de 4 a 5 minutos. Então, se eu uso como parâmetro o Bacillus para destruição naquele alimento, eu consigo eliminar o Clostridium botulinum, que dentre esses três é o único micro-organismo patogênico. Então, assim, mais uma vez, quanto maior o número inicial de micro-organismos naquele alimento, maior será o tempo para reduzi-los. Bom dia, eu vou explicar um pouco agora sobre o valor Z, ou a curva de resistência térmica. O valor Z nada mais é do que o número de graus Celsius que é necessário para aumentar ou diminuir a temperatura, a fim de que o valor D diminua ou aumente, respectivamente, 10 vezes. Os valores D e Z são utilizados para caracterizar a resistência térmica de micro-organismos e enzimas em um alimento. A curva de resistência térmica é construída por dois eixos principais, o eixo Y e o eixo X. O eixo Y ele é constituído pelos logaritmos de D e o eixo X ele é constituído pelas temperaturas. Os valores de Z para esporos bacterianos variam para 7 e 12 graus Celsius. Eles ficam nesse meio termo aí. Às vezes costuma-se assumir 10 graus Celsius. E para as bactérias não esporuladas, fica entre 4 e 6 graus Celsius. E agora eu vou falar sobre o valor F, ou a curva de destruição térmica. O valor F, na verdade, nada mais é do que o tempo necessário naquela determinada temperatura para que a gente consiga reduzir a população microbiana ao nível desejado. O valor F refere-se à intensidade no tratamento térmico, e esse tempo, às vezes, ele pode ser definido como um múltiplo de D. Por exemplo, em uma redução de uma população microbiana a 99,99% é equivalente a 4 reduções decimais. Isso significa, então, dizer o quê? Que o valor de F é igual a 4 vezes o valor de D. Como a gente pode ver aqui no gráfico, que varia entre o tempo em minutos e a temperatura, que no caso aqui está em Fahrenheit, a altura F, essa distânciazinha aqui, que nada mais é do que o tempo necessário para inativar, sob condições específicas, um determinado número de micro-organismos ou até esporos para uma temperatura e o valor Z específico, tudo pré-determinado. É importante salientar que quando se conhece os valores de D e Z, a gente consegue chegar no valor de F, necessário e seguro para manter a saúde pública dos nossos alimentos. Traduzindo, né, o que é que isso significa? Que com os valores de D e Z, a gente consegue chegar no tempo necessário de tratamento térmico para os nossos alimentos e para manter a segurança deles e o nosso consumo no dia a dia, tanto o nosso consumo quanto estocagem, quanto distribuição desses alimentos para manter a nossa saúde. Oi, bom dia, eu sou a Marcela. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a influência dos tratamentos térmicos na qualidade dos alimentos. A qualidade nutricional de um alimento é função de todas as alterações
que vão desde a produção até o armazenamento. Os efeitos do processamento variam de acordo com o tipo de alimento, com o processo que foi aplicado, com as condições de estocagem, entre outros. Entre os diferentes métodos de conservação dos alimentos, os térmicos, que levam calor, como ocorre na pasteurização e na esterilização, são os mais eficientes, porém são também os mais prejudiciais aos nutrientes. Entretanto, a intensidade dessas alterações que ocorrem depende muito do binômio tempo e temperatura, dos controles aplicados e do estado geral da matéria-prima inicial.